E eu queria falar hoje para você sobre legado, herança e legado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 7, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Primeira verdade, paternidade espiritual. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em Tua avó, Lóide, em Tua mãe Eunice, estou certo que também habita em Ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É a Tua palavra, Senhor, pedimos que ela possa ser hoje ferramenta do Espírito Santo para nos conduzir, para nos alimentar, para nos alinhar, para nos abençoar. Fala conosco, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que os pais é que deixam a herança para os filhos. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para o pai, para os pais. A Bíblia diz que a herança vem dos pais. Mas é interessante, queridos, que todo pai tem autoridade para deixar duas coisas. Todo pai tem autoridade para deixar herança e legado. Herança é aquilo que eu deixo para minha casa. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Há uma verdade comprovada. Algumas pesquisas dizem que quando o pai deixa a herança, mas não foi um pai que teve acesso ao coração dos filhos, quando ele não deixa juntamente com a herança um legado, normalmente, nenhuma herança, por maior que seja, chega à próxima geração. Os filhos não conseguem administrar e com pouco tempo eles colocam fora tudo o que foi deixado. Por isso aquele ditado que diz: avô rico, pai nobre, filho pobre. O legado é uma construção relacional. O legado é uma transferência de valores, é uma transferência de vida. Legado é algo que sequer é pertinente exclusivamente aos filhos. O legado de um homem pode ser para uma geração, o legado de um homem pode ser para uma comunidade, o legado de um homem pode ser para a humanidade. Legado é aquilo que você entrega gratuitamente. A herança normalmente pede que a pessoa tenha partido para a eternidade. Normalmente, não em todos os casos. O legado, de forma alguma, você pode começar a desfrutar aquilo que está depositado nos seus pais, depositado em alguém, no seu pai espiritual, muito, muito antes dele partir. Podem conviver com aquilo que é legado. Corrobora com isso também a pesquisa sobre pessoas que enriqueceram através de grandes prêmios. E algumas pessoas ganharam na Mega Sena e ficaram muitíssimos ricos. Mas eles eram ricos só circunstancialmente. As circunstâncias mudaram. O carro mudou, a casa mudou, o número de amigos foi multiplicado. Mas a vida não mudou. Então essas pessoas conseguiram em 1 ano, 2 anos e alguns com um pouco mais de tempo, jogar toda a fortuna para fora da sua vida, porque era uma vida pequena demais, não cabia, não havia legado, não havia estrutura emocional, não havia realidade espiritual, não havia discernimento.
E é interessante que eu vi uma história, eu ouvi alguns casos, mas um deles foi de um homem que era um flanelinha. E ele ganhou na Mega Sena, e em 2 anos, ele voltou a ser flanelinha. A Bíblia mostra que Paulo começa a dizer: eu estou escrevendo a você, meu filho Timóteo. Paulo fala sobre a realidade de filhos espirituais, de uma herança espiritual. E ele diz: Deus é testemunha de que eu sirvo a Deus com a consciência pura desde os meus antepassados. A fé de Paulo era uma herança. E quando ele vai descrevendo isso, ele diz: eu estou trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, depois em tua mãe, em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro. Ele diz: por causa dessa fé hereditária, crescente, significativa, deste legado, eu quero te lembrar, e quero que você se lembre, que você recebeu imposição de mãos, que você recebeu ministração de dons, que você recebeu uma unção, que vai te levar muito longe, e é muito significativo. Ele faz um link com essas realidades. Agora, nós já sabemos que o pecado é hereditário. Nós já sabemos que em Adão todos morrem. Nós já sabemos que pelo pecado de Adão nós tivemos uma herança miserável para o planeta. Nós já sabemos quantas pessoas sofrem hoje porque Adão pecou. Nós já sabemos o preço do pecado. E quando nós olhamos para algumas famílias que todo mundo se divorcia, família onde a morte abrupta, a morte terrível acontece constantemente, famílias onde as pessoas se prendem a vícios e as vidas são destruídas, famílias onde a pobreza permanece de uma geração para outra geração. Nós sabemos que isso tem a ver com legado espiritual. Nós reconhecemos que é possível deixar um legado que ele, infelizmente, é um legado que traz muita maldição. Mas também, da mesma maneira que essa dor, ela é transferível, o pecado, ele é algo tão transferível, tão transmissível, que ele é transmitido até por osmose. É só ficar perto de um pecador que a gente começa a querer pecar. Tem um texto da Bíblia que diz assim: se andares com os sábios, tu serás sábio. Se andares com os tolos, tu te tornarás... Não precisa responder, porque a maioria vai responder que te tornarás tolo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: tu te tornarás mau. Quando você anda com um tolo, ele tem a capacidade de tirar para fora a maldade do seu coração. É o tolo que diz para o amigo: duvido você tem coragem de jogar uma pedra naquela janela. E ele vai arrancando maldade do nosso coração. A nossa natureza vai ficando pior, porque o tolo não compreende, não discerne coisas espirituais. E por isso, infelizmente, ele começa a viver uma vida de qualquer maneira. Agora, nós sabemos que o legado espiritual, você também pode transferir com propriedade a santidade, a pureza. Você pode transferir coisas boas. Então observa bem o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diz a outra tradução: e já não era, porque Deus o tomou, tirou para o céu. Ele não foi morto. Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus trouxe para si. Agora preste atenção. Quando você lê a genealogia, você descobre que Adão gerou Caim, gerou Abel. Depois disso ele gerou um filho chamado Sete. Sete gerou um filho chamado Enos. E diz a Bíblia: e a partir daí começou-se a adorar ao Senhor.
E agora começa a descrever uma geração tão poderosa, e essa geração acaba neste moço, neste Enoque, que andou com Deus. Andou com Deus de uma tal maneira, a única descrição que a Bíblia diz é que os seus passos foram em Deus e com Deus. E a palavra do Senhor diz que ele já não era, ele desapareceu. E a Bíblia registra que ele foi tomado por Deus. E a palavra do Senhor diz que antes disso ele gerou um filho. Sabe quem foi esse filho? Matusalém. Sabe quem foi Matusalém? O homem que viveu mais tempo em todo o planeta Terra. Quando você tem uma experiência de pureza e santidade, os seus filhos recebem uma herança espiritual que altera todo o curso da vida. Longevidade, saúde, pureza, santidade, prosperidade, crescimento, vitória, virtude, inteligência. Vem tudo, porque os mundos foram criados pela palavra de Deus. O mundo espiritual criou o que é visto, foi criado do que é invisível. Então olha o que a Bíblia diz. Agora Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quem é esse Noé? O netinho, bisneto do Enoque. Seu bisavô andou com Deus. Sabe o que Noé fez? Também andou com Deus. O legado espiritual é a maior proteção que você pode dar à sua casa e à sua família. Jesus disse: eu me santifico por eles, a fim de que eles também sejam santos. Eu vejo pessoas que às vezes querem sair de um pecado sexual, de uma quebra de identidade, que viveram uma vida sem saber se é homem, se é mulher, e de repente eles se convertem e dizem: eu agora sou homem de Deus, eu agora vou viver uma vida séria, eu sou homem. E nessa afirmação de hombridade, logo ele diz: vou arrumar uma namorada, porque eu agora gosto é de menina, eu vou arrumar uma namorada. Então depois de arrumar essa namorada, ele vai ficando empolgado, porque eu tô macho demais. E aí o que ele faz? Tem intimidade com essa menina, para mostrar como ele é viril e másculo. Ele leva essa moça para a cama. Sabe o que acontece com ele? Um mês depois, uma semana depois, ele está de volta amarrado do mesmo pecado que ele estava antes. Porque o que gera a nossa identidade, quem nós somos, a nossa masculinidade, ou a feminilidade das mulheres, não é o nosso comportamento em relação ao sexo oposto, não é a promiscuidade que vai fazer o homem mais homem, é a santidade. A santidade te aponta não apenas para o seu destino, mas te conecta com a sua origem, e te estabelece como quem você é de fato. Tem muita gente perdida, gravitando em torno do nada, porque ainda não achou-se no lugar de santidade e pureza. Quando você decide ser quem você é em Deus, você não apenas estabelece a sua identidade, mas você também delega uma identidade, não apenas uma identidade da pessoa, mas você também no homem espiritual, na essência de quem ele é. E os seus filhos começam a viver uma vida sobrenatural. Jesus, o homem sem pecado, Jesus, o homem santo, Deus perfeito, o homem encarnado, o Cristo encarnado, diz então: eu me santifico por eles, para que eles também sejam santos. Não apenas ele diz: eu quero ser santo, mas ele diz: eu sou o guarda-chuva, eu sou a proteção, eu sou a cobertura espiritual, eu sou o motivo que faz com que eles não escapem deste amor de Deus, dessa pureza, desta santidade, desse crescimento, dessa conquista e dessa vitória. Se você olhar para a Bíblia, os princípios de paternidade geracionais, eles fazem toda a diferença.
Por exemplo, você encontra o povo afrontado por um gigante, dizendo: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, um gigante nos afrontando, e aparece um menino dizendo: eu vou lá e mato o gigante. Quem é esse menino? Esse menino é o pequeno Davi, da tribo de um outro homem chamado Calebe, da tribo de Judá, que dizia: gigante vai ser pão para nós. O princípio de autoridade para vencer gigantes entrou na história de Davi, porque lá atrás um príncipe da sua tribo disse: eu posso romper com os gigantes, eu posso vencer os gigantes. Este homem com 85 anos de idade diz: me dê as montanhas onde estão os gigantes, porque eu vou conquistá-las. E é por isso que o reino foi estabelecido em cima do coração de um menino que sabia dizer: eu sou vencedor, eu posso vencer gigantes. E talvez você não entenda o quanto é importante esta vida de pureza, esta vida de santidade. Mas eu queria te dizer que a primeira coisa, se você quer deixar um legado, é estabelecer quem você é em Deus e viver uma vida muito pura e muito santa. E o segundo grande passo para um legado, glorificar o nome do Senhor, é saber escolher a pessoa com quem você vai se casar. A decisão mais importante quanto ao legado que queremos deixar é a escolha do nosso cônjuge. Você tem chamado, se ama a Deus, não case com quem não ama. Não fique apaixonado dizendo ele vai mudar. Não se case com um querendo viver com outro. Você tem um chamado de Deus, não se case com quem não tem chamado. Pode dar certo, mas provavelmente é um caminho difícil, um caminho errado. Provérbios 19:4: casas e riquezas são herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Seu pai pode te deixar herança, seu pai pode deixar uma casa, seu pai pode deixar recurso, mas quem é o provedor na sua história para uma esposa, para um marido abençoado, chama-se Jeová. O Senhor dos Senhores já preparou uma pessoa para você, e para você ter um legado, para você deixar uma história, marcar uma geração, você não pode errar. Ache a pessoa que Deus já encontrou a seu respeito. Se você é solteiro, glória a Deus. A gente precisa procurar casar com a pessoa certa. Se você é casado, faça dar certo com a pessoa com quem você se casou. Mas você pode poupar muita dor escolhendo a pessoa certa e casando com a pessoa certa. Eu gosto muito de acompanhar a história do pastor Eibe. O pastor Melvin veio para o Brasil, e eu não sei se a gente consegue encontrar uma história de legado mais gritante que a história do pastor Melvin. Um homem tão simples, eu vi ministrando, uma simplicidade tão grande. Mas aquele homem, ele tem sido o homem que impactou a nossa nação. Hoje todos os seus filhos são pastores, e os seus netos estão indo para o mesmo caminho, e não há na história dele nenhum caso de divórcio, e eles estão vivendo uma história tão linda com Deus, e a gente se pergunta por quê. Quando você ouve a história, eu já ouvi a história da pastora Rebeca contando, eu já ouvi a história da filha dela, e eu já ouvi a história do pastor Eibe, e elas são todas a mesma história. A história de encontrar uma pessoa que eles estão se preparando. A Bíblia diz, estou falando para os jovens: não desperte o amor até que ele queira. Você precisa entender que você não pode dizer: eu estou esperando a pessoa de Deus para mim, enquanto a pessoa certa não chega, eu me divirto com as erradas. Porque homem de Deus não beija quem não é a pessoa dele, não beija a mulher dos outros. É um padrão alto, porque é padrão de quem quer deixar legado, é relevância. E então, a Bíblia diz que quando Rebeca foi encontrada, apontada por Deus, e foi se encontrar com seu esposo, ela perguntou: quem é aquele que vem no campo? É o nosso Senhor Isaque. A Bíblia diz que então ela se cobriu com seu véu.
ela não se descobriu para encontrar, ela se cobriu. A forma que a gente se veste indica quem nós vamos encontrar para a nossa história. Se você mostrar o seu corpo e tiver muito interesse em se vestir, mostrando a beleza do seu corpo, você vai encontrar um homem que viu o seu corpo. Mas se você mostrar quem você é em Deus, você vai encontrar alguém que amou quem mora dentro de você. O corpo muda, o tempo passa e o corpo muda. A gente fica cada dia mais bonito, igual eu estou ficando assim, por exemplo. Mas a grande verdade é que a pessoa que mora dentro permanece a mesma pessoa. Então, eu estava ouvindo a história do pastor Isaías, a mesma história. Ele estava lá no Japão, como missionário, e lá no meio daquele tanto de japonês, mais baixinhos, todos moreninhos, cabelo pretinho, e de repente um dia ele vê surgir uma lourinha, alta, diferente, e os olhos brilharam, descobre que a menina é uma missionária que está no Japão. Ele logo se apaixonou, e quanto mais apaixonado, mais a timidez entrou no coração, e não sabia o que dizer, e nem como dizer, e meu Deus, eu não disse nada. E aí então, ele disse que estava um dia, eles ficaram algum tempo convivendo, e um dia ele estava numa roda da igreja, os jovens estavam reunidos, os homens batendo papo, e do outro lado uma roda das meninas, e o Isaías estava assim ouvindo os rapazes, e aí ele disse que os rapazes falavam, mas ele não escutava nada, porque os ouvidos dele estavam na roda das meninas, querendo ouvir a voz da sua amada, pelo menos a princípio, né? Então ele disse que as meninas falavam, eu beijei o fulano, eu beijei o ciclano, eu já fiquei com fulano, fulano é tão legal. E aí de repente perguntaram para ela, e você, fulana? Eu já nem me lembro o nome dela, a Tayla sabe, né? Como é que ela chama? Como? Nicole, né? Você, Nicole. Ela disse, eu não, eu tenho uma aliança com Deus, que eu só vou beijar a pessoa que Ele preparou para mim. O Isaías, que era tão tímido, dá um pulo, eu também tenho essa aliança. Pastor Eibe diz que se você estiver num ambiente com mais de 1000 pessoas, num cenáculo, e tiver naquele lugar só gente muito séria com Deus, e tiver 2 impuros, eles vão se encontrar. Isso é uma diabocidência. Mas também, se você tiver um coração reto com Deus, se você estiver esperando em Deus, Ele vai fazer a sua história se tornar um conto de fadas, porque Ele mesmo vai levar, ainda que você esteja no Japão, a pessoa certa para te encontrar. Mas imagine você diga, Deus, parece que não é para mim, chegou tarde demais, namorei um namoro de qualquer jeito, fiz um casamento de qualquer jeito, pisei na bola, deu tudo errado. Deixa eu te dizer uma coisa, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele já tinha pisado na bola tantas vezes aqui, ele já tinha entregado a esposa dele para uns reis, ele já tinha tido um filho com Agar, ele já tinha pisado tanto na bola. Deus fala com ele, anda na minha presença, 99 anos. Se não está na história do seu pai, se não está na história da sua avó, do seu avô, se você não recebeu esse legado, você pode dar um basta hoje e dizer, de agora para frente, na minha família, uma nova geração, um novo povo, uma nova história. Olha, queridos, e a Bíblia diz assim, porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis que a minha aliança contigo, serás o pai de nações. Você vai deixar legado não só para os seus filhos, você vai deixar legado para filhos espirituais, você vai ter filhos que você nem conhece, vai ter gente se alimentando da realidade que você é, sem saber quem dessas pessoas.
E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei multiplicar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Nunca é tarde para começar. A aliança de Deus vai ser com você e com a sua descendência. O Senhor vai levantar gente na sua história sobrenatural. A palavra de Deus diz no Salmo 112, versículo 1 e 2: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Vão ser poderosos na terra. Seus filhos vão pisar em lugares que você não pisou, vão alcançar estações que você não alcançou, vão entrar em momentos que você não viveu, eles vão pisar. Agora, irmãos, não basta você escolher uma boa esposa e andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus começa com consciência da presença de Deus. Consciência. Você sabe que a gente peca por falta de fé? A gente não crê na presença de Deus. Você imagina alguém olhando pornografia na frente da mãe dele? Não olha. Na frente da esposa, tapa no ouvido. Mas a gente às vezes pede: anda na minha presença. A primeira coisa que quem anda na presença é consciência da presença. Porque Deus não é uma placa, Deus é radar. A placa te avisa, o radar te multa, Ele te vê. Ele está te vendo, não para te multar, mas é aquela consciência do radar. Quando a placa diz 60 por hora, você diz: não, está tudo livre. Quando o radar diz 60 por hora, você diz: misericórdia, quase que eu passei a 61. Consciência da presença. Ele está aqui. Como eu posso pecar, como eu posso fazer alguma coisa na presença de quem eu amo, do meu Senhor. Consciência da presença, compromisso com a presença, um coração incandescente, um desejo de buscar, um desejo de amar mais, de servir mais. Ai, você vai ficar cada dia mais cheio de Deus. Agora, eu quero ler para vocês aqui a história de um homem, vou encerrar, chamado Jonatas Edwards. Nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut. Ele era o único filho homem entre 10 filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era pastor. Sua mãe, Esther, era filha de Solomon Stoddard, um famoso reverendo. Ele era filho de pastor e neto de pastor. Jonatas Edwards aprendeu muito com o avô, principalmente a importância de trabalhar duro e estudar bastante. Ainda bem novo, aprendeu a escrever. O pai lhe ensinou latim e outros idiomas, como grego e hebraico. Aos 6 anos de idade, ele já conseguia conjugar os verbos em latim. O domínio desses idiomas lhe ajudaria depois a ser um perito em estudos da Bíblia Sagrada e um mensageiro poderoso da palavra de Deus. Aos 13 anos de idade, Jonatas Edwards entrou na faculdade de Yale. E lá estudou teologia. E como aquele garoto amava estudar, ele frequentemente passava 14 horas por dia estudando sobre a palavra de Deus. Em 1720, se formou em Yale como o primeiro de sua classe. E começou cedo na carreira pastoral. Edwards lutou para resgatar o significado de verdadeira revivificação cristã. Sem dúvida foi um grande homem de Deus que muito colaborou direta e indiretamente para o revivamento bíblico. E para que hoje eu e você possamos conhecer a palavra de Deus e seu significado. Contudo, em nenhuma área, Edwards foi mais bem sucedido em seu papel do que como pai. Ele foi top, ele foi para a faculdade com 13 anos de idade. Ele tinha um coração incandescente, ele estudava 14 horas por dia, ele vivia diante do Senhor. Mas ele foi melhor do que em todas as áreas, ele foi como pai. Edwards e sua esposa Sara tiveram 11 filhos. Claro, né, gente? Eu também quero chegar lá. Elaine que não está cooperando. Apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar às 4h30 da manhã para ler, escrever e orar em sua biblioteca, viagens extensas e reuniões infinitas, ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos seus filhos.
Apesar de sua vida agitada, Eduardo comprometeu-se a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente lhe ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumulava essas horas e passaria com os filhos quando voltasse. Ah, meu Deus, que homem de Deus! Pregador, viajando, trabalhando, levantando 4h30 da manhã. E quando a pilha estava acabando, 11 meninos pulando. Ele, pai, brinca comigo. E ele dizia, no mínimo 1 hora todo dia, investindo. Hoje as pessoas têm filho único e fica com preguiça. Ai, minha filha, dá um tempo. Ai, meu filho, me larga. O menino sai do meu colo, está quente. 2 meninos. Entrega para eles um tablet de manhã e fala, me devolve à noite, hein? Precisa de investimento nos filhos. Investimento é tempo. Investimento é ele te assistir sendo homem de Deus, mulher de Deus. Investimento é te encontrar de joelhos. Investimento é te encontrar de joelhos. Eu lembro um jovem que estava desviado, ele disse, mas de noite eu ouvi o meu pai com a mão estendida sobre mim orando. Aquelas orações foram quebrando meu coração. 3 horas da manhã, meu pai lá no quarto, com a mão estendida, orando para mim. Eu vi a história de um homem, ele dizia, eu chegava em casa à noite, eu tinha feito tudo errado, mas minha mãe estava de joelhos. Eu ouvia ela orando por mim. Eu passava devagarzinho, ia para o meu quarto, mas minha mãe estava orando por mim. Legado não é apenas uma didática boa. Legado é uma vida que vale a pena. Recentemente um estudante fulano de tal, Benjamin B. Warfield, deve ser Garfield, de Princeton, encontrou depois de muitas pesquisas 1.394 descendentes conhecidos de Eduardo. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Eduardo deixou aos seus descendentes através de sua vida cristã exemplar. Presidentes de universidade, senadores nos Estados Unidos, juízes, advogados, médicos, professores, oficiais do Exército da Marinha, pregadores e missionários, escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, funcionários públicos, governadores de estados, diplomatas. Os descendentes de Eduardo não custaram nenhum centavo ao Estado. Sabe o que significa? Nenhum preso. Ninguém custou nada para o Estado. Transformaram a nação. Ele não era um grande político. Ele não era um grande empresário. Ele era só um pastor. Ele era um homem de oração. Sabe o que ele gerou? Vice-presidente dos Estados Unidos, senadores, juízes, médicos, advogados. 1.394 na sua geração, e eles estavam poderosos na terra. Legado é aquilo que fica na história dos seus filhos, como um depósito espiritual pairando sobre as suas cabeças. E mesmo quando eles não sabem, vez por outra, se abre e se derrama sobre eles. Sabe quando você vai no parque e tem aqueles baldes que vão enchendo, e de repente o balde vira, plá, aquele mundo de água. O legado é assim. Você vai municiando o mundo espiritual, corações, com poder, com presença, buscando a Deus. E de repente, seus filhos não sabem de onde veio. Aquela inundação de favor, aquele quebrantamento da graça, aquela presença sem explicação. Quando eu estava encerrando o culto da manhã, nós fomos orar juntos e Deus falou comigo que muitas pessoas não estavam recebendo essa palavra, porque elas, na hora da oração, olharam para si e sentiram culpa. Não, nem culpa, nem desculpa. Começa hoje uma história nova para você. Começa hoje. Se Deus escolheu um velho de 99 anos para mudar extraordinariamente a história do mundo, se Deus escolheu um homem com legado chamado Noé para recomeçar a história, Deus também quer usar a mim e a você para gerar pessoas que o mundo vai ficar impactado,
para gerar uma família que vai fazer a diferença. Invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Abraão queria ser o pai das nações, mas ele abria mão de Sara muito fácil. Deus falou: não, não é com Agar. A minha história é com Sara. Senhor, ela está inabilitada, ela é estéril. Deus diz: traz de volta, porque minha história é com ela. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.